A última vez que o Madison Square Garden recebeu uma final da NBA, Bill Clinton era presidente. A internet discava e o New York Knicks venceu. 27 anos depois, o jogo voltou. E o intervalo foi entregue para Cardi B. Parece escolha natural até você lembrar quem estava na arquibancada assistindo. O mesmo presidente que ela chamou de tudo quanto é nome, sentado a alguns metros do palco. E o show foi ao vivo. E ele não saiu durante o intervalo, pois é. O Knicks voltou às finais depois de 27 anos. Não é pouca coisa. E para celebrar, chamaram uma filha do Bronx para fazer o show do intervalo. A Cardi B é nova-iorquina raiz. Nasceu em Washington Heights, foi criada no Bronx, frequentou o MSG a vida inteira como fã. Parecia a combinação perfeita. Mas o jogo 3 tinha um ingrediente a mais: Donald Trump. E isso, meu amigo, muda tudo. Porque a relação entre os dois não é segredo para ninguém. Cardi já jogou pesado contra ele nas redes, em entrevistas, em música. Ela chegou a dizer num comício virtual para Kamala Harris em 2024 que Trump não representa nada do que a América deveria ser. E agora ela estava no mesmo ginásio que ele, com 20 mil pessoas no meio. O que poderia dar errado? Ou melhor, o que poderia dar certo? Segundo a Billboard, a noite de segunda-feira, 8 de junho de 2026, marcou o primeiro jogo de finals no Madison Square Garden desde 1999. Naquela final de 99, o Knicks perdeu para o San Antonio Spurs num varrido de 4-1, e a torcida esperou 27 anos por uma revanche. Agora, o Knicks estava liderando a série em 2-0 contra o mesmo San Antonio Spurs depois de vencer as duas primeiras partidas em San Antonio. A série estava quente. E o jogo 3 era a chance do Spurs virar dentro do MSG. O ginásio estava lotado, mas não era só de fãs de basquete. A equipe de pessoal do MSG foi vista testando os gráficos e a iluminação para o show do intervalo. E o marketplace de ingressos TickPick postou uma foto revelando o card como a atração. A Billboard também reportou que o presidente Donald Trump era esperado na arena. Ele é um velho conhecido do MSG. Já fez comícios ali, já foi dono de ringue de boxe no mesmo prédio. E tem um histórico de críticas a Cardi B ao longo de todo o mandato. O ginásio tem capacidade para 19.700 lugares. E todos estavam ocupados. Entre os presentes, autoridades, ex-jogadores, celebridades e o presidente dos Estados Unidos. A Billboard entrou em contato com a equipe da Cardi para confirmar a apresentação, mas o show já estava armado. A produção já tinha sido montada e o setlist já estava fechado. Ninguém sabia ao certo se a coincidência de datas era proposital ou se a franquia de Nova York tinha feito questão de mandar um recado sutil. Mas uma coisa era certa: o ginásio nunca tinha estado tão dividido entre quem veio pelo jogo e quem veio pelo circo político. E o primeiro tempo mal tinha acabado, e o show aconteceu. Segundo a Billboard, a Cardi apresentou um setlist que incluía Bodak Yellow e Bodega Bad. Um show curto, intenso, do jeito que intervalo de NBA permite. O Bleacher Report descreveu a apresentação como um show de fogos vindo de uma nova-iorquina da gema, citando que ela incendiou o MSG como só uma filha do Bronx sabe fazer. Ela não estava ali só como artista contratada. A Cardi foi vista torcendo pro Knicks durante toda a campanha dos playoffs, inclusive quando assumiu o relacionamento com Stephon Diggs, wide receiver do Buffalo Bills, numa partida contra o Boston Celtics em 2025. O Knicks já tinha chamado outros rappers de Nova York para tocar nos intervalos durante a pós-temporada. Fat Joe, Jadakiss, Fabulous. Todos nomes pesados do hip-hop da Costa Leste. Mas Cardi B é outro nível. Ela vinha de uma turnê norte-americana própria. A Little Miss Drama Tour arrecadou mais de 70 milhões de dólares, segundo o Billboard Box Score, e vendeu mais de 550 mil ingressos em 3 continentes. O álbum que ela promovia, Am I the Drama, estreou no topo da Billboard 200 em setembro, com 200 mil unidades totais em vendas combinadas. Streaming, digital e físico. Ou melhor, ela não estava ali só por amor ao Knicks. Ela estava em turnê, em alta, com disco número 1, e o MSG era o palco certo na hora certa. A própria Cardi comentou em entrevista à Billboard que o MSG é onde os sonhos se realizam. E ela, que já vendeu mais de 100 milhões de discos na carreira, estava naquele palco como a maior estrela pop do hip hop feminino no momento. Mas o que ninguém percebeu na hora foi um detalhe. Durante Bodak Yellow, ela fez uma pausa de 2 segundos e apontou o dedo em direção aos camarotes. A mesma sessão onde, segundo testemunhas, Trump estava. Não disse nada, só apontou. O ginásio inteiro viu. E o silêncio que veio depois durou mais que a batida. Mas o que ninguém comentou foi como a presença de Donald Trump transformou aquele show de intervalo num ato político, sem uma palavra sequer ser dita. A Cardi foi uma das vozes mais críticas a Trump durante o mandato dele. Em 2020, ela tuitou que ele era um perigo para a democracia,
Em 2024, num comício virtual para Kamala Harris, ela disse que Trump não representa nada do que a América deveria ser. A Yahoo Sports publicou que a presença do presidente no jogo 3 já carregava uma atenção do tamanho de Trump. E escalar Cardi B foi uma decisão que não passou despercebida. O Knicks, uma franquia de uma cidade majoritariamente democrata que votou em mais de 70% dos votos para Harris nas últimas eleições, colocou uma rapper que representa a imigração latina, o Bronx, a quebra de barreiras raciais e de gênero, para se apresentar no mesmo ginásio onde Trump já realizou comícios em 2024. Ela não precisou falar o nome dele. Não precisou fazer discurso. Só existir no palco com Bodak Yellow estourando nas caixas de som, enquanto Trump assistia de algum camarote. Segundo testemunhas, ele estava num box privado no nível 200, acompanhado de assessores e seguranças. A imagem dos dois no mesmo espaço, separados por alguns metros e por um abismo político, virou o centro do debate esportivo naquela noite. Isso é o que a gente chama de política cultural. E ela é mais poderosa que qualquer discurso de palanque. O Knicks não perdeu só o jogo. Perdeu por 115-111, segundo a NBC Sports, com Victor Wembanyama fazendo 34 pontos e pegando 12 rebotes. A série foi para 2-1. Mas culturalmente, eles marcaram uma posição que ninguém vai esquecer. O ginásio inteiro entendeu a mensagem na hora em que Cardi apontou o dedo para o camarote presidencial. E Trump? Ele ficou sentado. Não saiu. Não reagiu. Mas também não bateu palma. Afinal, o Madison Square Garden não é só uma arena. É o palco onde a América se olha no espelho. E nessa noite, o reflexo foi dos dois lados da plateia ao mesmo tempo. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana, eu volto com um caso desses. E é aí que a história vira. O Knicks perdeu o jogo 3 em casa. Mas a noite não foi sobre basquete. Foi sobre o Madison Square Garden se reafirmar como o palco mais político da cultura americana. 27 anos depois, a final voltou ao MSG, e a imagem que ficou não foi de uma cesta de 3 pontos do Wembanyama, nem de uma enterrada do Brunson. Foi de Cardi B no intervalo enquanto Trump assistia calado. O Charles Barkley, lenda da NBA e hoje comentarista da TNT, fez um comentário nada apropriado sobre a Cardi durante a transmissão ao vivo. A Yahoo Sports noticiou que ele disse algo sobre o figurino dela que foi considerado desrespeitoso, mas até isso virou piada nas redes. A própria Cardi respondeu no X com um emoji de palhaço, e a torcida do Knicks vaiou a imagem do Barkley no telão no jogo seguinte. Porque no fundo o que ficou foi a mensagem. Num ginásio onde o poder político e o entretenimento se encontram, a Cardi B não se curvou, não se explicou, não se desculpou. Ela só fez o show. E isso reorganiza como você vê o papel de um artista num evento esportivo. Não é só tocar música. É ocupar um espaço. E ela ocupou. Sem dizer uma palavra política de forma explícita. Só existindo no palco, com a coroa de rainha do Bronx brilhando sob as luzes do MSG. Um manifesto sem discurso. E talvez por isso mesmo, mais potente que qualquer comício. O ginásio inteiro entendeu a mensagem, mesmo que ninguém tenha pronunciado uma palavra. E o detalhe mais sutil de todos: Trump não foi embora durante o show. Ele ficou. Assistiu. E não reagiu. Às vezes, o silêncio é a resposta mais barulhenta que existe. O Knicks perdeu o jogo 3 por 115-111, mas a Cardi B transformou o intervalo num manifesto silencioso que dividiu o ginásio entre quem torce e quem assiste de camarote. Manda nos comentários. Você acha que artista deve recusar show quando um político controverso está na plateia? Ou o palco é maior que a política? E a existência já é protesto? Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo às 18 horas, sempre destrinchando o que ninguém viu nos maiores eventos de cultura pop. E falando em disputa que vai além do óbvio, semana que vem a gente destrincha a briga silenciosa que ninguém viu acontecer nos bastidores do maior festival de música do mundo, onde uma estrela se recusou a subir no palco por causa de uma cláusula escondida no contrato. Vai perder?